tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Muito bem, esta é a segunda parte do capítulo 1 de Hebreus, que nós começamos a estudar há 2 semanas atrás. A nossa proposta é estudar toda esta carta nos próximos meses, e então nós temos que aprender algumas informações importantes sobre este texto. Nós falamos, e eu quero repetir parte desse contexto que nós citamos há 2 semanas atrás. A carta aos Hebreus é escrita, e o nome aos Hebreus é o mesmo que aos judeus. Ela recebe este nome porque o autor está escrevendo a cristãos judeus, ou seja, judeus que se converteram do judaísmo ao cristianismo. A mensagem que foi pregada pelos apóstolos no primeiro século, ela tinha como uma estratégia apostólica oferecer a pregação do evangelho primeiramente aos judeus. Por quê? Porque em cada uma das cidades da Palestina e também da Ásia Menor, havia sempre uma família de judeus instalado. Por conta do Império Romano ter estabelecido dentro da abrangência do Império uma norma, uma lei chamada Pax Romana. Essa Pax Romana dizia que dentro das províncias dominadas por Roma deveria haver paz e o trânsito livre entre os estrangeiros dentro do Império. E então os judeus eram muito hábeis no comércio, sempre foram muito bons nisso, até hoje são. Eles se colocavam dentro das extremidades e dentro de todas as províncias dominadas por Roma, sempre estabelecendo rotas comerciais, novos comércios, e então eles se especializaram nisso. E no primeiro século havia judeus espalhados por todo o domínio do Império Romano. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, quando começaram a levar o evangelho para fora de Jerusalém, para fora da Judéia e da Galiléia, eles usavam como ponte a presença desses judeus. E então, uma vez que esses judeus conheciam e seguiam o Antigo Testamento, os apóstolos tinham uma boa plataforma para apresentar a Cristo, para apresentar as boas novas do Evangelho. E muitos desses judeus se convertiam, mas a conversão deles não era nada fácil. Quando eles se convertiam ao cristianismo, eles eram perseguidos por seus próprios patrícios. E essa perseguição não era apenas uma perseguição em termos de ideias, não, eles eram perseguidos mesmo. Muitos deles perdiam seus comércios, suas casas, seus bens. Alguns deles eram expulsos da cidade onde eles estavam vivendo, quando não ameaçados de morte. E a pressão que esses cristãos hebreus, judeus viviam, era muito grande.
muitos deles eram tensionados constantemente a voltar para o judaísmo, e alguns até voltavam. E então as tentações para fazê-los voltar eram muito grandes. E o que normalmente acontecia é que ou eles se apostatavam da fé cristã, ou eles simplesmente eram desanimados na sua vida cristã. Eles ficavam tão desanimados com a perseguição e com a luta, que eles acabavam esmorecendo nesta nova fé que eles tinham conhecido através da pregação dos apóstolos. Então o autor aos Hebreus, que é também um grande conhecedor do Antigo Testamento, provavelmente um judeu, ele escreve para esses irmãos dele para animá-los, para que eles permanecessem na fé em Cristo Jesus. E o grande argumento dele para que eles permanecessem na fé em Cristo Jesus era mostrar a superioridade de Cristo em relação àquilo que era importante dentro do judaísmo. Dentro do judaísmo havia uma escala de poderes e de elementos que eram importantes dentro da religião. Começando, como nós vamos ver aqui, com as revelações. Os judeus, eles arrogavam e eles eram extremamente orgulhosos do fato de Deus ter escolhido esta nação para trazer a revelação dele para esse povo. É a esse povo a quem Deus se revelou. É este povo que Deus chamou de meu povo. É este povo que recebeu a lei de Deus. E então eles achavam que toda aquela revelação que eles tinham do Antigo Testamento, eles tinham convicção disso, que aquilo era a palavra de Deus, e realmente é, e que aquela palavra de Deus não deveria ser de maneira nenhuma abandonada, como de fato não deve ser. Mas o apego deles era tão grande que quando o Filho de Deus, anunciado no Antigo Testamento, veio e proclamou boas novas, eles resistiram ao próprio Senhor Jesus. E então eles acreditavam que a revelação trazida a eles através de Moisés e através dos profetas do Antigo Testamento era tão superior que ninguém poderia falar nada que estivesse além ou que fosse maior do que aquilo. E então eles não ouviram Jesus. E além disso também eles entendiam que dentro dessa religião os anjos tinham um papel muito importante. Eles criaram na mente deles uma tradição que é difícil de ser provada no Antigo Testamento, que Moisés recebeu estas tábuas da lei lá no Sinai pela mão de anjos. E é interessante que essa crença era uma crença tão comum dentro do judaísmo, que se nós olharmos para a pregação de Estevão, por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 7, nós vamos ver que Estevão fala que o povo rejeitou a mensagem que Moisés tinha recebido da mão de anjos, e o povo recusou essa mensagem. Então Estevão faz essa referência. E nós vamos ver aqui na carta aos Hebreus, que também há essa referência lá no capítulo 2 da carta aos Hebreus, no versículo 2, que a lei foi recebida por intermédio de anjos. É difícil de provar isso no Antigo Testamento, mas os judeus tinham essa crença. Por quê? Porque eles também veneravam esta imagem de anjo. Por muitas vezes os anjos no Antigo Testamento serviram e socorreram o povo de Deus. Eles ministraram muitas vezes, trouxeram notícias, interferiram em situações que eram situações de extrema dificuldade, os anjos ajudaram. Então dentro do judaísmo havia uma adoração e dentro dos cerimoniais dele, uma adoração a anjos, um reconhecimento de uma grandeza dos anjos, e uma grandeza que não podia ser superada. E não só isso, mas também a ordem sacerdotal de Arão e seus filhos, a ordem sacerdotal em que todo aquele culto, aquele cerimonial do Antigo Testamento, ele não poderia ser abandonado. Por quê? Porque foi ordenado por Deus, e porque, segundo a tradição, Arão deveria passar aos seus descendentes aquela ordem sacerdotal. Isso não deveria ser quebrado jamais. Além disso, era oferecido sacrifício no templo, e o sacrifício que era oferecido no templo não podia ser superado por nada. E então, por causa dessas crenças do judaísmo, muitos daqueles cristãos estavam sendo pressionados a abandonar Cristo e voltar para isso. E então o autor aos Hebreus escreve mostrando
que Cristo tem a revelação superior. Nós vimos aqui há 2 semanas atrás, do capítulo 1, do versículo 1 a 4, nós temos um texto que mostra que Deus falou por muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos falou, finalmente, pelo Filho, que é a revelação total de Deus para as nossas vidas. Não há revelação superior à de Cristo. E então o autor está dizendo, trocar a revelação que temos em Cristo Jesus pela revelação que veio através de Moisés e dos profetas, é trocar o maior pelo menor. E agora, na segunda parte deste capítulo, o autor da carta aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E tudo isso ele está fazendo para quê? Para animar aqueles cristãos hebreus que estavam sendo tensionados, perseguidos, e estavam sendo pressionados a voltar para o judaísmo. Por que eles não deveriam voltar? Por que eles não poderiam desanimar na sua fé? Porque aquilo que eles tinham era absolutamente superior ao que o judaísmo oferecia. Não é para descartar o Antigo Testamento de forma alguma, muito pelo contrário, é para usá-lo, mas ele deve ser usado como uma revelação que apontava para Cristo. Mas agora que Cristo chegou, tudo ficou muito claro, porque aquele que é a revelação total chegou, aquele que é um sacrifício superior ao sacrifício que era feito no templo, fez um sacrifício em nosso lugar. Tudo que Cristo fez e tudo que Cristo é infinitamente superior ao que tinha na velha dispensação, no Antigo Testamento e em todo aquele culto, especialmente dos judeus, do judaísmo, que não necessariamente era uma interpretação fiel do Antigo Testamento. E então agora, a partir do versículo 4, que eu fiz questão de ler, e a partir então do versículo 5, você tem um tratado mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Bom, anjos sempre fizeram parte do imaginário humano. Nós gostamos de pensar em anjo. Eu dou aula de catecúmenos todos os anos para pelo menos 2 turmas. E sempre em algum momento surge uma pergunta: pastor, e anjo da guarda existe? Como é que a gente faz? Qual que é a nossa relação com o anjo? É inevitável. Eu já ouvi essa pergunta de crianças, de adolescentes, de adultos e de idosos. Todos nós temos este pensamento. Aliás, a presença dessa figura, anjo, está presente na história, ela está relatada na história de todas as raças, de todos os povos ao redor do mundo. O homem tem um certo magnetismo por estas imagens celestiais, especialmente aquelas que fazem referência a anjo. Existem religiões inteiras construídas em cima de uma aparição de anjo. Por exemplo, o mormonismo é uma religião que foi criada por Joseph Smith a partir do quê? Joseph Smith era um frequentador de igreja, um jovem frequentador de igreja que estava insatisfeito com todas. E isso não é incomum, e há muito tempo atrás já existe gente assim. E então esse Joseph Smith, insatisfeito com todas as igrejas, supostamente teve a visão de um anjo. Ele se encontrou com um anjo que ele dá o nome de Moroni. Por isso o mormonismo, né? É aquilo que veio por revelação do anjo Moroni. E então, ele, a partir da revelação deste suposto anjo, ele cria uma religião que hoje existe quase que no mundo inteiro. Existe por aí, você vai encontrar religiões propondo culto a anjos, você vai encontrar uma série de misticismos e de folclore envolvendo a questão do anjo da guarda, entre aspas, simpatia para atrair anjo, oração para trocar de anjo, porque o seu anjo está muito fraco, anjo do dia, você acha todo tipo de coisa envolvendo o anjo por aí. As pessoas têm uma relação extremamente mística e muito folclórica com o anjo. E quando se fala anjo, se pensa em algo do céu. Mas quando você pensa também em demônios, você também está falando de anjos, anjos caídos, e por aí vai. Aí você tem religiões inteiras que são montadas para fazer cultos, trabalhos e buscar favores de anjos caídos, de demônios. E aí você tem gente com medo, gente que tem arrepio, gente que faz até sinal da cruz quando passa perto de trabalho na rua. E então você tem religiões que promovem sexta-feira da quebra de maldição, de espanta olho gordo e por aí vai. E então significa que tanto com anjos
pensando em anjos do céu, quanto com anjos caídos, o ser humano vive uma relação extremamente mística e muito complexa com essa figura, sem sequer saber muita coisa sobre ela. Nós sabemos muito pouco, e graças a Deus que nós sabemos pouco, porque quanto mais nós soubéssemos, mais o nosso coração idólatra iria nos inclinar para buscar culto a estes seres diferentes de homens não terrestres. E então, aqui não é diferente. Os judeus tinham uma veneração por anjos. Os anjos tinham trazido aquelas tábuas da lei, segundo eles. E então, o argumento do autor aos Hebreus é mostrar que o judaísmo não era bom em comparação ao cristianismo, porque o cristianismo adora e serve aquele que é não só a revelação superior, mas aquele também que é superior aos anjos. E é isso que ele está falando. A partir do versículo 5, que nós vamos ter, é uma coletânea de textos do Antigo Testamento, falando que o próprio livro que os judeus seguiam mostrava que aquele que viria, o Cristo que viria, era superior aos anjos. Em outras palavras, a tática do autor é fazer o seguinte: eu vou usar o livro de vocês, e diferente de nós cristãos do século 21, os judeus seguiam o Antigo Testamento, e eles liam, eles conheciam, e era a única regra de fé e de prática deles. Eles não negociavam. Então, se você quisesse convencê-los de alguma coisa, uma boa estratégia era buscar os seus argumentos dentro do próprio livro deles. E então o autor aos Hebreus vai fazer isso. Ele vai fazer uma série de citações do Antigo Testamento que mostram que Cristo é superior aos anjos. Em outras palavras, eu vou convencer vocês com as próprias informações que estão nos livros ou no livro de vocês. E é isso que ele vai fazer, é isso que nós encontramos aqui através deste texto. Vejamos então, o que o autor faz? O autor vai fazer pelo menos 4 comparações para mostrar que Jesus é superior aos anjos. O versículo 4 nós encontramos aqui, tendo se tornado tão superior aos anjos. Você pergunta, mas por que Cristo se tornou tão superior aos anjos? Ele não sempre foi superior aos anjos? Obviamente o autor está fazendo aqui uma referência ao Salmo 8 e também ao capítulo 2 da carta aos Hebreus, no versículo 7. Por quê? Porque nesses dois textos, o Hebreus capítulo 2, versículo 7, é uma citação do Salmo 8. Tem um texto que diz que, com referência a Cristo, que ele foi feito por um pouco inferior ou menor do que Deus. Ele foi feito por um pouco pequeno. Veja o versículo 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Ou seja, você tem uma referência nas Escrituras a Cristo, dizendo que por um pouco, Cristo foi feito inclusive menor do que os anjos. Que referência é essa? Essa referência é o fato de Cristo ter se encarnado. Durante o período da encarnação, o próprio Senhor Jesus teve que nascer como homem sobre esta terra. E então, não há um questionamento ao fato de que anjos são seres superiores, porque são seres celestiais. Anjos que não caíram são seres que estão revestidos de santidade, de majestade, não a majestade de Deus, mas em relação à nossa vida pecaminosa, eles estão numa condição muito melhor que a nossa. E então o texto está dizendo que Cristo foi posto numa condição inferior a eles por algum tempo, quando ele se encarnou e recebeu esta nossa carne, quando ele se tornou verdadeiramente homem. Mas o texto não para aí. O texto diz que durante um tempo ele foi feito inferior, menor do que os anjos, mas quando ele ressuscitou, ele volta para o céu, ele assume o seu posto e ele se torna tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, na sua ressurreição, ele ressurge de entre os mortos como o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus, o Leão da tribo de Judá. Não é só uma questão de voltar a assumir o trono, voltar ao trono do governo do universo, voltar ao assento da majestade da sua glória. É também agora um nome sobre todo nome, porque ninguém fez o que ele fez. E então ele vai começar, a partir do versículo 4, introduzindo esse assunto anjo, mostrando se Cristo foi inferior aos anjos, foi por um pouco tempo, quando ele veio realizar uma obra que nenhum anjo fez, e que nenhum homem fez, e por isso ele é superior a tudo e a todos.
Ele é superior, Cristo deve ser adorado. E então o versículo 5 ele começa um conjunto de comparações. A primeira comparação é entre Jesus e os anjos em relação ao Pai. Veja aí, o versículo 5 diz: pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Em relação ao Pai, qual é a comparação que é feita? Vejam, nós temos aí, que eu acabei de ler para vocês, são duas citações. Uma do Salmo 2, versículo 7, e uma outra de 1 Samuel, que é o versículo 6 aí, a última parte do versículo 6, 1 Samuel 7,14. E essas duas citações, elas nos ensinam duas coisas. Deus nunca disse a nenhum anjo que eles são filhos de Deus, nem muito menos que eles foram gerados por Deus. E geração aí é o sentido de ser eternamente filho de Deus, de mesma essência que o Senhor, com os mesmos atributos de Deus. Não, os anjos foram criados por Deus, como nós fomos criados, mas Cristo Jesus é eternamente gerado de Deus, da mesma natureza, da mesma essência, com os mesmos atributos de Deus. E então o autor está dizendo, olha, o livro de vocês, lá no livro de Salmos, está dizendo que o único que recebeu a alcunha de filho de Deus, gerado por Deus, é o Messias. Como vocês podem trocar uma religião que adora Cristo por uma religião que respeita e que coroa de glória anjos, uma vez que Cristo é superior a anjos? É trocar o maior pelo menor. Em relação ao Pai, o que o Pai fala sobre os anjos? Deuteronômio capítulo 32, 43 é citado também aí no verso 6, que nos afirma que quando o Senhor trouxe o Filho à existência, o Senhor ordenou que todos os anjos o adorassem. E quando nós lemos lá nos Evangelhos, no primeiro capítulo dos Evangelhos, a citação do nascimento do Senhor Jesus, o que nós encontramos? Um coro celestial que rompe em adoração ao Filho de Deus que havia nascido sobre a terra. Os anjos são criaturas e Jesus é filho. Os anjos recebem ordem para adorá-lo e ele é aquele que é adorado. Quem é maior e quem é menor? Quem deve ser adorado e a quem nós devemos temer? A quem nós devemos em quem nós devemos depositar a nossa confiança? Em Deus ou em anjos? Jesus Cristo é o Filho de Deus, eternamente gerado de Deus. Os anjos foram criados por Deus e receberam a ordem de adorar o seu Filho Jesus. Então, em relação ao Pai, Jesus é filho, é gerado, é de mesma essência. E os anjos são criaturas. O Filho é aquele que deve receber honra e glória e adoração. Os anjos são aqueles que devem dar honra e glória e adoração ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Mas há uma segunda comparação que está acontecendo aí entre os versos 7 e 9. E essa comparação é quanto à posição que eles ocupam. No versículo 7 nós encontramos o seguinte: ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Esta é uma citação do Salmo 104, no versículo 4. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, os anjos são ministros de Deus. Deus os usa como quer, assim como Deus usa o vento, como Deus usa o fogo, usa as tempestades, como Deus usa a seca e como Deus usa a chuva, como Deus usa todas as coisas. Os anjos são ministros de Deus. Eles, a grande ocupação deles é fazer a vontade do Senhor. Mas ao Filho, o que o Senhor Jesus diz? O que o Senhor Deus diz? Ao Filho, Deus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Os anjos, em relação à sua posição, eles são servos, são ministros. E Cristo, Ele é o Rei. Ele é o Rei sobre toda a terra. Ele é aquele que tem um reino de equidade, de justiça. Ele é aquele que foi ungido com óleo de alegria. Ele é aquele que tem a presença plena do Espírito de Deus dentro dele. É isso que está sendo dito. Diferente dos anjos que são apenas servos de Deus, esse é aquele que o Pai o exaltou. O Pai o fez majestosamente Deus.
O Pai o assentou sobre um trono. O Pai lhe deu o governo sobre toda a terra, sobre toda a história. O Pai o ungiu com o seu Espírito. O reino do Senhor é um reino de equidade, é um reino de justiça, é um reino de amor. E então o autor está dizendo: vocês querem adorar a anjos? Vocês querem ficar com medo de anjos? Eu aconselho vocês que vocês não mudem da religião que vocês aprenderam do cristianismo para o judaísmo, porque é trocar o maior pelo menor, é trocar o rei pelos servos. Mas ainda ele vai fazer uma terceira comparação, e essa terceira comparação é em relação à natureza. Veja só, versículos 10 a 12. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, e também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, essa é uma citação do Salmo 102, do versículo 25 até o versículo 27. E nessa citação é dito o seguinte: que quanto à natureza, Jesus é eterno e imutável. Mas todo o resto da criação, incluindo os próprios anjos, todos eles são mutáveis. São mutáveis. A Bíblia diz que a terça parte dos anjos foi seduzida por Satanás, e juntamente com Satanás, com Lúcifer, e eles caíram. Significa que eles mudaram. E os que permaneceram, permaneceram porque Deus os preservou. Eles são chamados lá no livro de Judas de anjos eleitos. Por isso que eles não caíram, porque Deus os preservou em santidade. Mas os anjos são mutáveis. Todo o resto da criação é. Todo o resto da criação envelhece como uma roupa que com o tempo descora e até rasga. Tudo o resto fica enrugado. E os anjos são parte desta criação. Em relação à natureza, a natureza de Deus é uma natureza, a natureza de Cristo é uma natureza eterna. E a natureza de Cristo é uma natureza imutável. Mas todo o resto da criação se envelhece, todo o resto da criação se corrompe, todo o resto da criação pode mudar. Cristo não. Por que eu devo adorar a Cristo? Eu devo adorar a Cristo porque Ele é infinitamente superior a tudo mais que foi criado, inclusive os anjos. E então ele vai para um quarto e final argumento. É em relação à autoridade, versículos 13 e 14. O versículo 13 diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, o autor está dizendo em relação à autoridade, quem tem autoridade? Quem tem autoridade é Jesus. Quem está sentado à direita de Deus Pai é Jesus, revestido de glória e majestade, com todo o poder, com a história nas mãos. E hoje pela manhã nós vimos, ele não concluiu essa história ainda, não finalizou essa história ainda, porque está aguardando que alguns ainda eleitos sejam encontrados, sejam chamados. Quando se completar o número daqueles que foram lavados e redimidos com o sangue do Filho de Deus, então ele virá com poder e grande glória sobre essa terra. E ai daqueles que não se arrependerem, ai daqueles que deixaram de adorar o Cristo, o Criador, o Todo-Poderoso Deus, para adorar anjos, para adorar criaturas, para adorar a si mesmo, para viver na incredulidade. E então o autor está dizendo: vocês estão na verdade, não abandonem a verdade pela mentira, não abandonem aquele que tem autoridade por aqueles que servem. E é interessante isso porque nós homens temos uma dificuldade natural em lidar com aquilo que foge à nossa compreensão. Os anjos são espíritos ministradores de Deus, nós não os vemos. E graças a Deus porque nós não vemos, porque todas as vezes que anjos aparecem, inclusive na Bíblia, os homens são tentados a adorá-los. Nós estamos estudando Apocalipse de manhã, não estamos? Lembram o que aconteceu com João quando um anjo apareceu a ele? João, o autor de Apocalipse, quando um anjo lhe apareceu para revelar coisas, o que ele fez? Ele se prostrou e adorou o anjo. E o anjo tem que dizer para ele: não, você não vai me adorar não. Você deve adorar ao Filho de Deus. Eu sou apenas um
um servo que veio aqui para te trazer uma mensagem. O mesmo acontece com Daniel no Antigo Testamento. E sempre que anjos aparecem, nós homens temos a tendência de dar adoração a eles ao invés de dar ao Senhor. Isso não é novo. O apóstolo Paulo, lá no primeiro capítulo de Romanos, diz que os homens, abandonando a verdade de Deus, eles passaram a adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. A nossa natureza pecaminosa quer sempre nos fazer viver neste engano de deixar de dar culto e glória ao Criador para dar à criatura. Mas então o autor aos Hebreus diz: não se iludam, Cristo tem toda a autoridade de rei, é o Senhor que o revestiu de autoridade. E os anjos são ministros, são espíritos ministradores. O que os anjos fazem? Os anjos ajudam os servos de Deus. Eles nos ajudam em circunstâncias difíceis. Nós não vemos, nós não sentimos arrepio. Tira essa coisa de arrepio, passou um anjo aqui, fiquei arrepiado. Para com isso, a Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia diz sim que eles estão trabalhando, eles estão nos ajudando, sem que nós os percebamos. Talvez lá no céu nós vamos poder chegar e pedir ao Senhor: nos mostra como é que foi isso. E a gente vai ver cada coisa. Eu nunca imaginei que foi um anjo que me ajudou nisso. Eles estão assim, a Bíblia diz que eles estão em nosso redor. Eles trazem da parte de Deus socorro nas ocasiões difíceis da nossa vida. Eles nos dirigem, mas nós não devemos nem sequer vê-los, para que nós não deixemos de dar glória a Deus e passemos a dar glória a anjos. E então, estas comparações todas, a comparação em relação ao Pai, a comparação quanto à posição que eles ocupam, a comparação entre a relação em relação com a natureza, a comparação em relação com a autoridade, todas essas comparações colocam Cristo lá no Antigo Testamento superior aos anjos. E então o que o autor está dizendo: o livro de vocês, o Antigo Testamento, atesta que Jesus Cristo é maior do que anjos. Vocês querem mesmo trocar a religião que é apresentada a vocês pelo próprio Senhor Jesus para ficar com uma religião que cultua a homens e anjos? Muito bem, quais as aplicações deste texto para a nossa vida hoje? Eu queria pelo menos citar 4 aplicações para nós hoje. Como nós podemos aproveitar este tratado que o autor faz a respeito da superioridade de Cristo em relação aos anjos? Em primeiro lugar, eu devo, com todo o meu coração, de toda a minha alma, entronizar Cristo na minha vida. Ele é o Senhor e Rei da minha vida. Não é a natureza, não são os anjos, não são os santos feitos de barro, não é nada disso que deve ter o senhorio da sua vida. Não deve ser o dinheiro, as riquezas, não deve ser os seus supostos méritos, porque nós não os temos. Todos nós somos pecadores. Se alguém pensa que vai ao céu porque não faz isso, aquilo outro, está equivocado. Uma cidade chamada Cafarnaum pensou isso, e Jesus disse sobre ela: vocês pensam que vocês vão para o céu? Eu vos afirmo, vocês vão para o inferno, que vocês não se arrependem dos pecados de vocês. Vocês acham que vocês são bons. A mensagem deste texto para aqueles irmãos lá e para nós também é que o caminho é aquele que foi apresentado por Cristo. O cristianismo não é mais uma religião no mundo. O cristianismo é a mensagem revelada de Cristo e através de Cristo aos homens como uma boa nova de salvação, para que os homens creiam nele e tenham a vida eterna. Não é brincadeira, não se iluda. Isso daqui não é mais uma religião, isso daqui é a revelação de Cristo. É isso que está neste capítulo 1 de Hebreus. Cristo é superior a tudo e a todos, e se você quer realmente ser salvo, você precisa se render a Cristo Jesus. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Não durma hoje sem ter a convicção de que o seu coração está absolutamente rendido diante de Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é quem faz mediação entre nós, o Senhor. Foi Ele que morreu na cruz por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Foi Ele o único que ressuscitou e está à direita de Deus Pai. E hoje Ele é o nosso mediador, o nosso advogado diante de Deus. Mas um dia Ele virá como juiz para julgar toda a terra.
você pode usar a mensagem que você está ouvindo nesta noite para o seu bem. Creia em Cristo Jesus e renda o seu coração a Ele. Se você está aqui, é porque Ele tem interesse em te salvar, senão Ele não te traria aqui nesta noite. Há uma segunda aplicação que eu quero fazer para você que já é cristão há bastante tempo. Louve a Deus e agradeça a Deus e ao Senhor Jesus por enviar, inclusive, anjos para cuidar das nossas vidas. Mas quanto à aplicação sua ao estudo e ao conhecimento, aplique-se em conhecer a Cristo. Porque o Evangelho é sobre Jesus, não é sobre anjo. Deixe os anjos cumprirem a missão deles. Eles são espíritos ministradores da parte de Deus para ajudar os filhos de Deus, os cristãos, a chegarem até o fim. E sabe que os anjos, eles, por mais que eles até adorem a Deus, eles vão adorar a Deus pela retidão de Deus, pela grandiosidade de Deus, pelo poder de Deus, mas tem algo que eles nunca poderão fazer. Eles nunca poderão adorar a Deus pela graça e a misericórdia, porque somente nós podemos experimentar a graça e a misericórdia. Eles não caíram, eles não sabem o que é precisar do amor e da misericórdia de Deus. Nós louvaremos a Deus como nenhuma outra criatura celeste louvará. Eu me impressiono todas as vezes que eu leio o Apocalipse, e nós estamos estudando aqui versículo por versículo, eu tenho que ler muito, mas eu me impressiono todas as vezes que eu vejo aquelas músicas celestes, anjos e querubins e seres viventes adorando ao Senhor pelos séculos dos séculos. Mas existe algo que será mais impressionante do que a adoração deles, é a adoração do povo de Deus, porque é a adoração de alguém que não só conhece Deus por sua santidade e majestade, mas conhece Deus por sua graça e seu amor. Então você não tem que adorar anjos, porque inclusive, quando estivermos lá na glória, nós seremos superiores a eles, porque conhecemos Deus de uma maneira muito superior à maneira como eles conhecem. Pense nisso. Em terceiro lugar, eu quero fazer uma aplicação a você, que vive correndo atrás de adorar e de fazer culto a anjos. Se você tem anjo na sua casa, sinto muito, esses anjinhos de barro, isso é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Ou a sua vida está nas mãos de Deus, ou você está perdido. Os anjos, como eu disse, como o autor aos Hebreus diz, são espíritos ministradores de Deus. Eles não devem receber seu culto, nem sua adoração, nem sua veneração. Não acenda vela para anjo. Não acenda vela para ninguém. Não se dobre diante de anjos, nem de homens, e nem de estátuas de barro. Se dobre diante do nome de Cristo Jesus. Em quarto lugar e última aplicação. Existem anjos que não caíram. São esses que todo mundo gosta de adorar, de saber, de descobrir qual que é o anjo do dia, qual que é o nome do anjo, qual que é o anjo da guarda. Mas existem os anjos caídos, e esses também fazem parte do nosso imaginário. Agora, se o autor aos Hebreus está dizendo que Cristo é superior aos anjos que não caíram, quanto mais aos anjos que caíram. E é muito triste quando a gente percebe que tem crente que tem medo. Medo de assombração, medo de fantasma, medo de vulto, se arrepia com tudo, medo de trabalho, medo de macumba, medo de olho gordo, medo dessas coisas todas. Ora, a quem você está servindo, meu querido? A quem nós estamos servindo? Nós estamos servindo a Cristo. Ele é superior a tudo e a todos, aos anjos que não caíram, e quanto mais aos que caíram. E é interessante porque Tiago diz que os próprios demônios, eles creem em Deus e eles têm medo de Deus. Eles tremem diante de Deus. Você é um filho de Deus. Está com medo de demônio por quê? Tem gente que vive correndo aí, inclusive crente, atrás de sexta-feira poderosa, oração forte, para fazer descarrego. Ah, faz favor. Se você ler a Bíblia, você vai ver que essas coisas são absolutamente ridículas. Nós não devemos fazer isso, irmãos. Você é um filho de Deus. O nome que está sobre a sua vida, você não se diz cristão? O nome que está invocado sobre você é o nome de Cristo. Os demônios temem e tremem diante do nome de Cristo. Então veja só, não esqueça, o diabo é um anjo caído, todos os demônios são anjos caídos, Jesus é superior a ele, crente não fica possesso,
É outra discussão que o povo vive tendo por aí. Crente não fica possesso não, sabe por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Palavra de Deus. Quem habita no seu coração é o Espírito Santo de Deus. Você não tem que temer as obras das trevas. Ah, crente é tentado? É. Crente é atribulado? É. Satanás fica furioso com o crente? Fica. Ele lança setas inflamadas contra nós? Faz. Mas nós somos guardados pelo poder de Deus. A palavra de Deus: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não, pastor, não fica endemoniado, fica endemonizado. O ser humano tem mania de inventar a palavra para explicar o inexplicável. E sabe qual é o inexplicado? É alguém que se diz crente e fica endemoniado. Daí a pessoa fala: não está endemoniado, pastor, tem endemonizado. Não tem endemonizado nada, não é crente, ficou endemoniado. Porque se fosse crente não ficava. É esse o ponto. Quem está em Cristo não está mais sujeito a estas coisas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Crente não tem medo destas coisas. Crente não precisa ter medo de encosto, de trabalho, de macumba. Tem igreja por aí prosperando e arrancando dinheiro do povo, supostamente para afastar trabalho de gente crente. Não embarque nessa roubada, isso é mentira. Eu diria para vocês que quem está endemoniado é quem fica proclamando esse tipo de coisa. Igreja que existe para se tornar palco de Satanás é a igreja que serve a Satanás, embora tenha nome de igreja cristã. Está servindo ao diabo. Crente que fica com medo, vendo o diabo em tudo enquanto é canto, me desculpe, meu irmão, você não está lendo a Bíblia. E se você estivesse lendo a Bíblia, você ia saber que Cristo é superior. Então você não precisa ficar com medo do inimigo. Você não precisa ter medo de vultos, assombrações. Você não precisa ir atrás desses falsos profetas que existem por aí, profetizando quebra de maldição. Toda a maldição foi quebrada na cruz do Calvário, quando Cristo assumiu o nosso lugar e levou sobre si todos os nossos pecados, todas as maldições que eram contra nós. Ele levou todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si tudo o que era nosso. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a vida dele. E a vida de Cristo não é uma vida amaldiçoada. Quem prega a maldição de crente está mentindo. E também não lê a Bíblia, porque se lesse não falava isso. Nós precisamos mudar de atitude, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo de enganos e de mentiras que prosperam no meio dos crentes que são ignorantes da palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia e Deus vai te limpar de todas essas besteiras que estão sendo ensinadas por aí. Nós precisamos mudar. Nós precisamos crescer como igreja. E só dá para crescer estudando a palavra de Deus e orando. E quando nós estudamos a palavra de Deus, essas coisas ficam tão claras. O nome de Jesus é superior, é um nome sobre todo nome. E você não precisa temer. Me perdoe se talvez o meu tom seja um pouco agressivo. É que realmente a minha personalidade não me permite falar sobre essas coisas sem ter esse tom. E eu vou dizer para vocês um testemunho pessoal, para que talvez vocês me entendam. Vocês não são obrigados a fazer isso, mas eu gostaria. Eu vivi enganado e iludido dentro de religiões assim, durante os primeiros 14 anos da minha vida. E cada vez que eu leio um texto desse daqui, eu lembro de uma enxurrada de lembranças que hoje me causam vergonha e me fazem sentir o ridículo daqueles momentos. Por quê? Porque vivia na ignorância. Ignorância de quem usa a Bíblia só debaixo do braço e aberta no Salmo 91 no criado mudo da cama, mas não gasta tempo para ler a Bíblia. E então o meu ímpeto de falar sobre essas coisas é para que você não perca seu tempo acreditando em bobagem, mas acredite na palavra de Deus e se livre de todos esses enganos, essas ilusões que são vendidas para a crendice popular aí fora. Esta noite é uma noite que nós celebramos a graça, a misericórdia do Senhor Jesus. É Ele que é adorado e exaltado nesta noite. Quando esses falsos ministros, falsos profetas que vendem esses enganos, eles tomam os púlpitos para falar sobre isso, sabe o que eles fazem? Eles estão buscando glória para si mesmo, porque eles dizem que o poder está na oração, na palavra e na mensagem deles. Não há poder nenhum na minha oração, na minha palavra e na minha fala. O poder está aqui, ó.
Este é o poder. E é a isso que nós devemos nos render. A mensagem do Evangelho, que coloca Cristo acima de tudo e de todos. A Ele eu devo adorar, a Ele eu devo honrar. Nós vamos ter um momento em que você pode pessoalmente fazer a sua oração ao Senhor. Eu vou pedir para o Vanderlei nos dirigir em mais 2 hinos. E enquanto isso também quero que os presbíteros venham para frente, se assentem aqui comigo. E enquanto nós ouvimos essas canções, eu quero que vocês orem e peçam a Deus: Senhor, que o Teu Filho seja entronizado em meu coração. Que eu não sinta mais medo de anjos ou demônios, e que o meu coração se renda e adore tão somente ao Senhor Jesus, porque é a Ti que eu devo adorar, e é ao Senhor que eu devo honrar, e se é para temer, eu vou temer ao meu Deus, e não às coisas que foram criadas por Ele. Amém?